Gente, bem-vindos à sala da nossa casa. Hoje eu vou deixar de ser entrevistadora e quem vai me entrevistar é esse digníssimo, que é o meu marido. Ricardo, se apresenta. Sou Ricardo Varela, casado há 1 ano e meio. Isso, que nós somos casados há 1 ano e meio, mas estamos juntos há 5 anos. Mas há 5 anos não Você são. sempre erra, a gente vai fazer 7 anos juntos de Que casar. 7, tá louco? Ricardo, faz as contas. Voltando. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje eu estou aqui com a participação ilustre do meu digníssimo marido e ele que vai fazer a entrevista e a entrevistada serei eu. Então, vamos ver o que isso vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma colinha aqui, meu Deus do céu, sobre os temas que a gente vai perguntar. Então, sejam todos... Não, o tema, é um tema. Não. Um tema? É um tema. Então, um tema. Então, nós temos uma colinha aqui para poder sortear um tema e aí ela vai escolher a história a ser contada. Então, muito bem-vindos à sala da nossa casa. Esta é a Catarine Pérez Varela e hoje eu sou entrevistador. Então, conta um pouco sobre... Peraí, deixa eu te falar uma Conta coisa, eu não te dei o microfone. Meu Deus. Vai. Então, aí conta um Tô pouquinho... nervosa. Conta um pouquinho da história, de como então surgiu. As pessoas já sabem, mas para poder contar novamente, conta a história de como surgiu essa ideia. E Tá, a ideia do canal? A ideia do canal, e rapidamente. E como que... Quantas entrevistas você já fez? E o que aconteceu até hoje? Rapidamente. Eu acho que essa é a 12ª entrevista, eu não me lembro. As entrevistas saem uma vez por semana, quinta-feira, geralmente quinta, às vezes sai sexta, porque é tudo super amador aqui. Com exceção da edição de uma parte do vídeo, né, que a gente tem uma pessoa que faz pra gente, mas a ideia do canal nasceu principalmente porque eu tenho uma inquietação por ver as pessoas que são tão interessantes, que têm histórias de vidas tão interessantes, se diminuírem, ficarem alienadas diante da sua própria história, dentro desse contexto de sociedade que a gente vive hoje, onde se valoriza cada vez mais um padrão unificado, único de ser humano. E o que a gente vê muito, o que eu vejo muito na minha profissão, são pessoas muito infelizes, muito aparentemente postando fotos, imagens de superação, de maravilha, de tudo de bom, mas por dentro com uma baixa autoestima muito grande, passando por relacionamentos abusivos, passando por situações de desvalorização no mundo do trabalho, infelizes porque não conseguem ter um relacionamento, não se relacionam bem com seus familiares e toda sorte que você possa imaginar. E aquilo que é mais lindo e mais valioso que está na história da vida delas, nessa humanidade, está se perdendo. Então a ideia é pegar pessoas comuns como a gente, como vocês sabem que a gente é comum, né? Absolutamente. Absolutamente. Então é pegar pessoas comuns contando suas histórias e ver quanta beleza, quanta coisa legal tem por trás de uma história às vezes simples, que a gente nem... Pra quem é essa pessoa que está sendo entrevistada? Não sei. Pode ser que eu conheça, pode ser que eu não conheça, mas ela tem uma história. E essa história vale ouro, né? Então, olha, a ideia é muito interessante porque, mais uma vez, eu tenho visto os vídeos, tenho visto as entrevistas e a verdade é que as histórias são diversas, tem histórias engraçadas, histórias de superação, histórias de vida sempre com alguma dor envolvida, mas assim, a ideia é que mostre a capacidade de cada um de poder se reinventar, de poder superar, de poder passar pelos desafios e compartilhar isso com cada um de vocês. Então... Depois, no final, vocês botam quem vota pro Ricardo também ser entrevistador do programa. Entrevistador? É. Não, calma. Então, essa ideia de hoje é você poder ser a entrevistada de hoje falando alguma história dessas colinhas que nós temos aqui. Então eu vou misturar aqui para poder pegar o tema.
Então o tema hoje vai ser... Ah, não, você tá olhando, fecha os olhos. Eita, meu Deus do céu. Deixa que eu sorteio. Não, eu que vou sortear. Ai, meu Deus. Vou pegar esse aqui. Tá escrito muita coisa aqui. Até derrubei o café. E comédia engraçada. Comédia engraçada. Então você vai pegar um fato da sua vida Engraçado. engraçado. Pronto. Gente, é muito difícil ser entrevistado, porque quando a gente está entrevistando, o outro começa a falar e a gente lembra. Agora, eu falar de algo engraçado, cara, a minha vida toda é um cenário engraçado. Eu sou aquela pessoa que cai no chão e ri de mim mesmo chorando. Mas teve um episódio que eu contei um fato de perseguição no carnaval, e que eu persegui um ônibus e depois eu descobri que, na verdade, eu não precisava perseguir, porque todos os meus amigos estavam ali embaixo no ponto. Teve uma história engraçada também que eu já contei de quando eu era estudante, que eu descia correndo, as escadas da escola, querendo chegar primeiro na frente de todo mundo, ia quicando de bunda no chão, e depois chegava lá embaixo e ficava esperando todo mundo, ou seja, eu não sei porquê, porque na minha cabeça eu queria descer. Eu tô falando tudo isso para tentar lembrar de uma outra história engraçada que não tá me vindo na minha cabeça. Podemos... Ah, lembrei, com você. Ixi, Maria. Deve ter, a parte engraçada da história deve ter sido ele, então. Não, tem uma parte engraçada da história que é o seguinte. Eu não sei falar inglês tão bem assim, mas eu sei sorrir e me comunicar facilmente, né? E a gente estava viajando, fazendo uma viagem para fora do país, e a gente estava numa espécie de catamarã, né? Catamarã. Passeando ali por algumas ilhas e tal, e de repente o Ricardo resolveu sair para mergulhar, para nadar e tal. E eu fiquei pensando, gente, o que eu tô fazendo aqui nesse ambiente que eu não conheço ninguém, sozinha, um monte de gente falando inglês super bem, porque tinham pessoas de várias nacionalidades, mas todo mundo estava falando o inglês, né? E se comunicando ali, e o Ricardo não voltava nunca. E eu falei, gente, das duas, ou eu aprendo a me comunicar para me virar, ou eu vou ter que entrar no mar e sair nadando junto com os peixinhos, porque o Ricardo não volta nunca. Ele já tinha parado de almoçar, todo mundo já estava de volta no barco, menos ele. Eu fui aproveitar o mar, conhecer os peixinhos, lidar ali com o meio ambiente das ilhas que nós estávamos. Bom, enfim. E aí eu resolvi descer onde estava um grupo de mulheres, mais ou menos, conversando e bebendo alguma coisa. E comecei a conversar com elas. Mas imagina que eu não sei falar inglês fluentemente. Então, metade das palavras eram em inglês e a metade das palavras eram em português. E todo mundo começou a rir, todo mundo ria. E quanto mais elas riam, eu ria mais ainda de nervoso. No final da história, estava todo mundo chorando de rir do nosso diálogo, que vocês não me perguntem, porque eu não tenho a menor ideia do que eu estava falando naquele momento. Mas foi tão legal, e aí o Ricardo quando voltou, não, deixa depois ele falar se ele quiser. Mas foi tão legal que depois, no final do passeio, eles chamaram a gente para sair, queriam jantar com a gente, queriam participar de outras atividades com a gente, por um diálogo que eu não tenho a menor ideia de qual foi, como foi e o que a gente estava falando naquele momento. Mas a gente estava rindo. Então, eu acho realmente, eu defendo isso, essa ideia, né? Que o humor, uma pessoa que tem essa força, essa característica, usada numa medida certa, obviamente, para a gente não ser inconveniente, abre portas, deixa as dificuldades mais leves, constrói pontes, sabe? Mesmo você não sabendo uma língua, você consegue dar um sorriso, você chega lá, a pessoa ri de você, tá debochando de você, ela vai ter tanta pena de você, você não tá entendendo nada, que ela vai rir de volta e ela vai até achar você uma pessoa, sei lá, vai ter um ato de misericórdia de você, né? E aí foi isso. Então essa história de humor que eu lembro e que eu acho muito bacana, né? Que às vezes a gente fica com medo, eu não sei essa língua, e agora como é que eu vou fazer? Abre um sorriso e vai, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto é o ponto X da história. Abrir o sorriso e dar risada. Pronto. Todo mundo ficou cativado com o sorriso dela, ela falando. Rapaz, só Deus sabe o que estava sendo falado ali.
Eu sei que ela falava, dava risada dela mesma, as outras pessoas com certeza não estavam entendendo, mas dava risada dela pelo sorriso bonito, pela espontaneidade. Então, E acho que as pessoas estavam rindo de mim mesmo. é isso, quer dizer, essa louca falando aí sozinha, dando risada dela mesma e tal e tal. Eu sei que para olhar o meu lado da história, eu de fato fui nadar, quando eu voltei pro barco, tô ali nadando, aí olho assim, aí vejo um monte de mulherada ali dando risada e tal, e vejo a Catarina no meio desse grupinho de mulheres, sei lá, umas 4, 5 mulheres talvez. E todo mundo dando risada e só ela falando. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá saindo desse negócio? Fui me aproximando para poder tentar entender o que ela tá falando e obviamente só eu entendia. Porque metade em inglês, metade em português, cara, só eu entendi esse negócio. Então, não, e tem um lance também que eu fazia linguagem de sinais na hora para ver se eles conseguiam. Para poder ver se entendia. Enfim, uma verdadeira loucura, foi engraçada a situação, mas o fato é, como você falou, que quando eu subi no barco e tal, né, entrei ali no grupo dando risada, eu falei, o que você está falando e tal, enfim, todo mundo, todas as mulheres com um grande sorriso no rosto, e acabou criando uma grande empatia pelo casal aqui, porque afinal de contas era o casal mais comunicativo e falante e tal, e aí de fato o que aconteceu foi que no fim do passeio, alguns dos casais que ali estavam falaram, não, vamos sair à noite, vamos jantar e tal, que vai ser muito gostoso. E aí a Catarina falou assim, sair eu não aguento mais falar inglês, meu Deus, eu não quero sair com esse povo, Rick, dispensa. E eu falei, e agora, meu Deus, o que a gente vai fazer? Enfim, foi uma história muito bacana, vivenciada dentro dessa perspectiva de alegria e de abrir portas com um sorriso. E mesmo não sabendo falar a língua, você pôde, mais uma vez, abrir portas, ter empatia com as outras pessoas. Foi bem engraçado isso, foi bem legal. O que mais? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história e convido vocês a curtir, a seguir, a compartilhar esse canal e ver outras histórias. Quem sabe você se identifica com alguma, lembra o quanto que isso é valioso na sua vida. E quem sabe inspira outras pessoas também. Mas quem assiste de alguma forma pode também se inscrever, pedir para poder ser entrevistado e contar alguma história? Pode, a gente pode tentar, pode sim, isso é uma boa ideia. Essa de repente pode ser uma ideia. Então, eu adoraria conhecer a sua história. Então você que está assistindo esse canal, que não nos conhece por um acaso, mas que tem uma história legal para poder contar, de superação, de religiosidade, dos seus... De trabalho, relacionamento, essas coisas. Pega a cola aí pra gente ver o que a gente colocou. Mas são superações da vida, ou são coisas engraçadas que valem a pena ser contadas, com o intuito de as outras pessoas sentirem essa empatia. E a humanidade. E a humanidade de cada um. Histórias. Se você tem uma história engraçada, uma história de superação, uma história ligada à saúde, de relacionamento, de trabalho, de religião ou de algum aprendizado que você acha que pode contribuir com a história de vida de outro ser humano, sim. Manda uma mensagem pra gente. A gente vai ficar feliz em poder fazer essa entrevista. Eu não, ela. Então, muito obrigado pela minha participação singela aqui nessa pequena história. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. À nossa sala. Um grande abraço.